Aos teus pés eu me encontro, e em tuas mãos eu me entrego, pois crianças do Senhor eu sou. Em suas mãos e aos seus pés todos estamos, crianças do Senhor. Eu vou contar. A paz e a graça seja com todos, queridos irmãos e irmãs. Esse é o nosso canal Soldado de Cristo. Como vocês podem ver, estou com visual novo, visual quarentena. Mas vamos tratar hoje do nosso assunto do dia, que é julgar o irmão. Antes de mais nada, eu quero falar a vocês aqui por um pouco de experiência nessa minha caminhada cristã, que eu já estive dos dois lados, tanto do julgador, tanto do julgado. E hoje, pelo aquele que julga, hoje eu vi quantas coisas eu fiz de errado, quantas pessoas eu zombei, dei risada da fé de cada pessoa, porque eu entendia de uma forma e achava que aquele meu entendimento era o único certo, era a minha narrativa de vida, era aquela ali, eu achava que aquilo ali era certo, e tudo que contradizia o que eu pensava era sinônimo de zombaria, é porque não entendia, é porque não estava nas escrituras da forma. Hoje já tenho outra mentalidade, eu vejo que Deus trabalha em multiforma de graça, né? Então ele tem várias formas de chegar até a pessoa, de tocar na pessoa e fazer aquela experiência própria com cada indivíduo, porque eu acredito muito que Deus ama a todos. Todos ele quer, ele tem um trabalho, ele trabalha constantemente, até hoje não parou de trabalhar para que todos sejam salvos. Então, nessa parte de julgador, graças a Deus mudou e ainda está mudando, porque eu acho que é da natureza humana querer julgar, querer apontar. É muito mais fácil a gente ver o erro dos outros que o nosso mesmo. É por isso que eu queria, antes de falar, entrar logo na passagem de Mateus 7, de 2 e 3. Tá bom? Quem puder me acompanhar, para que a gente possa fazer essa leitura. Pois com o critério com que vocês julgaram, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio. Então, é o que eu estava falando. A gente repara muito no pecado dos outros. É uma necessidade, eu acho. Eu acho a forma que somos criados, esse mundo, as coisas ao nosso redor, novela, aquela TV lixo lá que apresenta, a gente acaba tendo essa mentalidade de tudo julgar, de tudo ter uma narrativa própria, achar que aquela narrativa é a única e acabou. Depois que a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver que a narrativa verdadeira é de Cristo e devemos seguir aquela narrativa. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve ajudar o irmão. Você está vendo que o irmão está no espinhadeiro caindo, mas eu vou fazer um vídeo sobre repreensão. E aí lá vai ter como repreender, quem deve repreender, como deve chegar. Então vai ficar mais explicado. Mas eu falo logo aqui para a pessoa que está na parte que está ouvindo esse vídeo, está vendo, está se identificando como julgador, de primeiramente, ora a Deus. Antes de você for falar qualquer coisa, até um pecado do seu irmão, alguma coisa que você está vendo, uma coisa é seu irmão tiver feito um pecado contra você, atingir você sim tem que ir até ele. A Bíblia diz isso. Eu vou falar no vídeo de repreensão sobre isso. Outra coisa, você está vendo aquele irmão que é pequenininho, começou agora na fé, está caindo, você tem que orar a Deus para saber se você é a pessoa certa de ir lá ajudar ele. Por que não? De vez ajudar, vocês vão atrapalhar e acabar fazendo essa pessoa cair na fé. E a pessoa que está do outro lado, a pessoa que, como eu já estive, eu já fui muito, eu já passei por uma situação que eu fiquei muito constrangido e quase eu perdi a fé, porque eu não encontrei pessoas que souberam lidar com a situação. Fizeram logo um júri contra mim e eu acabei quase perdendo a fé. Mas graças a Deus, glória a Deus, para a honra e a glória do Pai,
e a minha fé renovou, eu me fortaleci. Isso de vez me ter enfraquecido me fortaleceu de eu buscar cada vez a palavra, de também reconhecer os meus erros. Eu estava no erro e glória a Deus que Deus me fez eu reconhecer isso e conseguir me arrepender e trabalhar cada vez mais para chegar à estatura de Cristo. Então, o que eu tento passar aqui, a gente tem que ter cuidado na hora de ir julgar o irmão. Não devemos fazer pré-julgamentos. Temos que entender que cada um de nós tem uma narrativa de vida. Às vezes a forma que eu fui criado, tudo que eu assisti, tudo isso vem me formando por dentro. E às vezes é uma ótica de vida que a Bíblia não condiz. O que eu acho que é certo para mim, nem sempre será certo para o meu irmão. Só se tiver totalmente quadrado na Bíblia. E mesmo assim a gente tem que ter cuidado, porque a fé não é igual de cada um. Principalmente aqueles que estão começando agora. Eles têm muito do mundo. A pessoa que às vezes tem 20, 30 anos de igreja, 20, 30 anos da palavra de Deus, tem problemas de pecado, tem problemas que ainda trouxe muita cicatriz do mundo. Então, a primeira coisa que eu falo a vocês, tome cuidado do jeito que vocês vão chegar pelo irmão. Vejam que são vocês mesmos que Deus levantou para fazer isso, para que não faça um daqueles cair. E eu, como eu falei já mais uma vez, eu vou estar gravando um vídeo para explicar mais sobre repreensão. Então, antes de julgar, vamos ler sempre está lendo essa passagem de Mateus 7. Será que a gente está totalmente limpo? Será que a gente... E outra coisa que eu falo a vocês, de um livro que eu li, e agora fugiu a memória do título do livro, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes nosso coração está cheio de mágoa, cheio de problemas, e tudo que a gente vê é negatividade. A gente às vezes está olhando nossos erros nas pessoas, porque a gente não consegue, porque nosso coração está tanto cheio de mágoa, de coisa ruim, que a gente não consegue ver nenhuma qualidade das pessoas. A gente só enxerga o erro. E se você for ver, Jesus, ele fez totalmente o contrário. Ele trazia todo mundo para perto. Você quer que uma pessoa mude de atitude? Traga para perto de você sem acusá-lo. Mostre com suas atitudes. Se suas atitudes correspondem a de Cristo, ele vai mudar por ver as suas atitudes. Outra coisa que eu quero falar aqui é, antes de julgar a pessoa, a gente tem que sim saber o que ela está passando, o que ela passou para chegar até isso. Eu vou dar rapidinho só um pensamento. Às vezes a pessoa foi abusada há mais de 14 anos, de várias formas. E imagine o que está na mente daquela pessoa, como aquela mente daquela pessoa trabalha. Às vezes passou por vários relacionamentos, vários casamentos, a vida perdeu empregos, perdeu muita coisa, perdeu um ente querido. Então a gente tem que entender que o psicológico daquela pessoa ainda está sendo trabalhado. E eu falo constantemente, cada ser humano ele vai ter uma experiência pessoal com Deus. E temos que parar de querer fazer o trabalho de Deus, porque a gente planta a semente, mas quem dá o crescimento é o nosso Senhor Jesus. Então temos que orar pelaquela pessoa para fortalecer, pedir a Deus para que venha ajudá-la, e Deus está trabalhando ali nela. E às vezes aquilo que ela está passando, onde ela está caindo, vai ser um aprendizado. Ela tem que aprender, e muitas pessoas só aprendem na dor. Eu sei que como eu estou querendo falar, é do homem querer, do ser humano querer ir lá ajudar, querer levantar do nosso jeito, mas às vezes ele precisa daquilo ali. Ele está precisando ir lá no fundo do poço para reconhecer quem é Deus e seguir. E todas as vezes que a gente vai lá e bota uma muleta, ele nunca vai ser um cristão totalmente fiel. Então temos que parar, analisar. E se você está vendo que é um crime grave, chama toda a congregação, não para falar, mas para orar para a pessoa, não precisa envergonhá-la. E isso tenho certeza que dessa forma, seguindo dessa forma, respeitando, tendo um amor, tendo cuidado, vai longe. Mas vamos ver aqui em João 7:24, quem puder me acompanhar, passagem bem pequenininha. Não julgue segundo a aparência, mas julgue pela reta justiça. Então eu vejo, muitas das vezes a gente se decepciona porque temos um pré-julgamento rápido. Eu já fiz isso várias vezes. Olhei uma pessoa e falei, não vou com a cara daquela pessoa. E depois, com o tempo, eu vi que aquela pessoa não era nada daquilo que eu pensei que ela era. Se tornou um amigo maravilhoso, uma pessoa próxima a mim, porque é do ser humano fazer isso, um pré-julgamento.
É como eu falei, às vezes aquela pessoa está passando por tanto problema na vida que o que ela precisa é de uma palavra de fortalecimento, é de uma palavra de falar, você vai conseguir, você vai vencer, e não de ser julgado. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tema, julgar o irmão. Eu acho que se cada um tivesse mais preocupado em tentar ser imitadores de Cristo, como Paulo fala, muitas pessoas não teriam perdido a fé. Porque eu vejo que é um problema muito grande nas congregações, é um querer tomar conta da vida do outro. É o que eu falo, você quer ajudar seu irmão, você quer fazer ele crescer, ore por ele. Outra coisa, sim, o pecado ele tem que ser combatido, mas a gente tem que saber a forma de combater o pecado. A gente tem que lembrar que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso aqui é uma referência a isso, né? Então temos que saber corrigir sem humilhar a pessoa. Mas isso vai ser um tema do nosso próprio vídeo. Mas eu peguei uma passagem lá também em Pedro 3,18 para a gente poder meditar. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivifica no Espírito. Então, Jesus morreu pelo pecador. Tem passagem que fala que Jesus nos amou quando a gente ainda era inimigo dele. Olha só que exemplo maravilhoso. Jesus ele não olhou o que a pessoa estava, ele veio para querer curar a pessoa, ele veio para querer ajudar a pessoa. Então temos que ter formas de ajudar o irmão sem julgar, sem maltratar, sem expulsar. Eu acho que esse negócio de expulsar pessoas é muito complicado. Porque se a gente vê lá também outra passagem que eu queria ressaltar em Marcos 2,17, tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Então, peraí, se Jesus veio para a terra, não por causa dos sãos, mas pelos pecadores, pelos doentes, por que a gente está expulsando as pessoas que estão pecando, as pessoas que estão fazendo delitos e crime? Por que estamos expulsando? O nosso dever aqui na terra é pregar para eles, é ajudar. Agora eu acho que a pessoa tem que ser bem instruída para fazer isso. A pessoa que está nessa caminhada de instruir a outra que pecou, ela tem que estar bem orientada e ela tem que ser um exemplo. A Bíblia fala que ela tem que ser irrepreensível para fazer isso. Irrepreensível para fazer isso. Ele tem que estar em uma posição que ele se sinta, não é que, eu acho que ninguém vai estar em uma posição de ser perfeita, todos nós vamos ter falhas sempre, vamos ser sempre pecadores, não com aquele pecado constante, mas com pequenos delitos que às vezes fazemos por impulso, pela nossa natureza, pela carne que é muito forte na gente, mas devemos ter o cuidado, gente. O que eu quero falar nessa matéria aqui é que, antes de julgar, ore muito, pense muito. Eu sei que a gente pode fazer o pré-julgamento, olha, aquela pessoa não está fazendo bem pra gente, temos que ficar aqui desse lado, eu ainda não tenho tanta espiritualidade para andar com aquela pessoa para conseguir conduzir, porque eu posso cair também. Isso é um perigo, é um julgamento que a gente fez, mas um julgamento para que a gente ande para Cristo. Agora, outra coisa é você julgar e querer ir lá e ficar apontando aquela pessoa, ou desfazer daquela pessoa. Isso é uma das coisas que mais tem acontecido dentro das igrejas, dentro de congregações. Eu estou falando em modo geral, e estamos perdendo muitas pessoas que podiam ser pregadores, evangelistas, pessoas que poderiam estar curadas. Se a gente for pegar a Bíblia e ver lá os evangelhos, quem foi os apóstolos? Imagine, cobradores de impostos que eram detestáveis, tantas pessoas que jamais, se eu fosse Jesus, não colocaria. Mas é aí que a gente tem que entender. Quem somos nós para julgar? Temos que entender isso. E eu falo a vocês, uma forma de crescimento espiritual, de vez a gente está muito se preocupando no pecado dos nossos irmãos que estão aí do nosso lado. Se a gente se preocupar mais com os nossos, com certeza, não pela palavra, mas pela conduta, vamos fazer muito mais seguidores. Porque Jesus fazia seguidores
pelo modo de vida dele, que correspondia à Sagrada Escritura. Espero que tenha ajudado vocês, esse comentário que eu fiz sobre não julgar, e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Quem puder, vamos fazer a oração. Querido Santo Deus, poderoso Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia na Tua presença. Agradecemos, meu Pai, pela sabedoria da Tua palavra, dos Seus ensinamentos. Conduz a gente em um caminho de retidão, Senhor Jesus. Nos livra de todo o mal, de todo o pecado, de todos os erros, meu Pai. Conduz a gente, meu Pai, para a Tua vida eterna, Senhor Jesus. Que a gente venha ser Seus imitadores, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Esteja com todos. Abençoe, proteja e guarde e guie. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Uma boa semana para vocês e tudo de bom. Fica com Deus.